Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Eu estava vendo a televisão agora e vi que o Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, está dando o seu depoimento na Polícia Federal sobre as acusações que ele fez ao presidente Bolsonaro de que queria interferir na Polícia Federal. Se você não sabe o que está acontecendo, acho muito difícil, tem um vídeo que eu gravei aqui. E aí eu queria explicar para vocês algumas consequências, alguns trâmites desse procedimento e algumas consequências que podem advir desse procedimento. Se você é novo no canal, saiba que esse é o quadro As Regras da Política, onde eu explico as regras jurídicas atinentes a fatos políticos. Se você gosta, dá um like aqui, se inscreve no canal para você ter mais vídeos desse tipo. Primeiro, o Procurador-Geral da República ele solicitou a abertura de inquérito no STF depois do depoimento de Sérgio Moro, quando ele estava entregando o Ministério da Justiça, ele estava anunciando a sua exoneração a pedido do Ministério da Justiça. Aí o Procurador-Geral da República ele solicitou ao STF que abrisse inquérito policial para averiguar aqueles fatos. Tem uma série de coisas que eu tenho que explicar aqui. Primeiro, por que o Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral da República é o representante do Ministério Público Federal que atua junto ao Supremo Tribunal Federal, Esse Procurador-Geral da República ele é indicado pelo Presidente da República e sofre uma sabatina do Senado Federal para desempenhar essa função de chefão geral do Ministério Público por 2 anos, podendo ser reconduzido. E por que ele solicitou a abertura de inquérito? Ele solicitou a abertura de inquérito porque ele viu indícios de materialidade da ocorrência de alguns crimes com o depoimento do Sérgio Moro, aquele discurso do Sérgio Moro, Para se abrir um inquérito policial, você tem que ter duas coisas, O indício de materialidade, ou seja, que ocorreu o crime, não está dizendo que ocorreu o crime, mas há indícios de que possa ter ocorrido o crime e as indicações de uma possível autoria, identificação de um possível autor, e nesse caso o possível autor seria o presidente da República. E por que no STF? Porque o presidente da República ele tem o que a gente chama de foro por prerrogativa de função, que a imprensa muitas vezes chama de foro privilegiado. Algumas autoridades públicas elas detêm a possibilidade de serem julgadas não pelo juiz de primeiro grau, mas pelos juízes das cortes superiores, porque são cargos hiper relevantes, como é o cargo de presidente da República, e há uma persecutio criminis, ou seja, a abertura de um processo criminal poderia estar sendo uma forma de perseguição política contra essas pessoas. Alguns autores chamam isso de lawfare, utilizar instituições judiciárias para perseguir politicamente algumas pessoas. Então, por isso que o PGR solicitou essa abertura de inquérito, e o relator desse não é nenhum processo, Foi distribuído esse pedido para o ministro Celso de Mello, decano da corte, e ele autorizou a abertura desse inquérito, beleza? O PGR, mais uma questão da amplitude da investigação agora. O PGR, ele solicitou a apuração, se eu não me engano, de 8 crimes, de 6 a 8 crimes, dentre eles o crime de prevaricação, que foi um crime que eu disse que supostamente poderia ter acontecido, e o crime de obstrução da justiça, só vocês verem esse vídeo que eu indiquei. Porém, quando se solicita abertura de inquérito, o delegado da Polícia Federal responsável, ou os delegados responsáveis, eles não vão se ater apenas a esses crimes. Eles vão investigar o fato, o que aconteceu, Então é possível que, na opinião do delegado, tenha
depois de ouvir uma série de pessoas, não só o ex-ministro Sérgio Moro, mas ouvirem outras pessoas, o delegado pode chegar à conclusão que não ocorreram todos esses crimes, segundo a sua compreensão. Ou pode chegar à conclusão que ocorreram mais crimes do que esses. Então, há uma investigação ampla, uma investigação de todos os fatos que podem resultar na ocorrência de mais ou menos crimes, segundo a opinião do delegado. Um outro ponto que, do ponto de vista político, é importante de se debater, porque vai ser debatido isso na imprensa com certeza. Inicialmente, o ministro Celso de Mello tinha dado 60 dias para o Sérgio Moro ser ouvido, até 60 dias para o Sérgio Moro ser ouvido. Só que, diante da repercussão do caso e que estamos numa pandemia, na crise do coronavírus 19, do Covid-19, o Celso de Mello considerou que não seria adequado prolongar essa nova crise do governo por mais tempo, de modo que teria que resolver essa questão da forma mais rápida possível. Evidentemente que isso pode ser explorado politicamente pela defesa do presidente, mostrando que, poxa, a justiça é tão lenta, porque em relação ao presidente da República a justiça está sendo tão rápida, né? Tem várias nuances que a gente poderia explorar politicamente sobre essas questões. Uma nuance, de fato, né, de quem, por exemplo, como eu, sou assessor de magistrado há 11 anos, eu poderia dizer para vocês que os processos, embora a justiça devesse ser o mais rápida possível para a resolução de todos os processos, existem processos com mais importância e existem processos com menos importância. E quanto mais alta a figura da República que esteja envolvida, mais importância e mais prioridade se dá para esses processos. De ambas as formas, né? Tanto para acelerar quanto para retardar. Então, essa seria uma justificativa, uma questão de fato de administração pública mesmo, é assim que acontece. No entanto, pode ser explorado politicamente, vocês vão ver essas nuances políticas sobre por que está tão acelerado, qual o interesse de estar tão acelerado, né? Então, isso vocês vão ver. Eu queria jogar essa bola, vocês dizem aí nos comentários o que vocês acham. Uma questão que um aluno me perguntou hoje pela manhã: porque se o processo é de competência esse inquérito é de competência no STF, o STF fica em Brasília, por que ele está sendo ouvido, o Sérgio Moro está sendo ouvido na Polícia Federal de Curitiba? Bom, a residência oficial do ex-ministro Sérgio Moro, agora que ele saiu de Brasília, que ele não é mais ministro, é Curitiba. Então, por uma questão de economia de custos, foi feito na localidade onde ele reside, né? Então é uma questão muito simples, eu acho que não tem grandes problemas decorrentes disso. Outra pergunta que me fizeram: por que o Procurador-Geral da República, que é o titular nesse caso, não foi ele mesmo? Bom, o Procurador-Geral da República é um funcionário público que ele é muito atarefado, ele é muito ocupado e ele não consegue dar conta de todas as atividades sem ter o auxílio de colegas, né? Então por isso que ele designou 3 procuradores da República para acompanhar esse caso em Curitiba. Acho essa delegação legítima, foi autorizada inclusive pelo Celso de Mello. E agora vamos para o final. Vamos supor que todos foram ouvidos, o Sérgio Moro foi ouvido, não sei se o presidente vai ser ouvido, mas todos os interessados foram ouvidos. O que é que vai acontecer ao final? O inquérito policial é uma peça de teor administrativo
E quem é o titular do inquérito policial é a autoridade policial. Logo, o delegado de Polícia Federal que está responsável por esse caso. E aí, o delegado de Polícia Federal, ao final de todo o procedimento, de escutar todas as pessoas, coletar todas as provas que ele julgue necessárias ou aquelas que forem solicitadas pelo Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, ele vai fazer um relatório. O relatório é uma peça administrativa em que o delegado de polícia ele vai descrever tudo o que aconteceu no processo, as providências que ele tomou, as pessoas que ele ouviu, as dificuldades que ele teve, e vai indicar, segundo a sua própria compreensão independente, quais são os crimes que ele considera que ocorreu. Se, quando ele indicar esses possíveis crimes que ele considera que ocorreu, ele vai promover um indiciamento dessa pessoa. O indiciamento é uma fase do inquérito policial em que o sujeito que antes era suspeito, ele é um sujeito que tinha contribuído para o inquérito policial, ele se torna mais suspeito, digamos assim. O indiciamento é essa fase que diz, provavelmente foi esse senhor que cometeu, ou seja, o que eu falei lá atrás sobre autoria. Tem presente a materialidade e tem que achar um autor. Não existe viabilidade prática de persecutio crimini se não tem um autor, se ao final não se chega a um autor. É evidente que alguns crimes a gente sabe que aconteceu, mas não consegue identificar a autoria. Com isso o Estado não consegue punir, o ius puniendi do Estado fica prejudicado. Então o delegado vai produzir esse relatório e o delegado vai indiciar acerca de tais ou quais crimes quem ele acha que é o culpado, né? E vai enviar esse inquérito para o Ministério Público. No caso, estamos falando de crimes federais, vai enviar isso para o Ministério Público Federal. Algum procurador da República vai pegar esse inquérito. E aí, esse procurador da República, ele vai analisar o inquérito, analisar esse relatório do delegado e também de forma independente, ele vai poder tomar algumas ações. Se ele considera que, independente do que o delegado falar, se ele considera que não houve crime nenhum, ele promove o arquivamento desse crime, ou seja, ele indica que esse inquérito tem que ser arquivado, que esses fatos não são relevantes juridicamente, né? Porém, se ele considera que há um crime, ele vai ajuizar, vai promover, vai ajuizar uma denúncia, né? A denúncia é a petição inicial do processo penal, né? Quando a gente está falando de crimes de ação penal pública, né? Se for crimes de ação penal privada, a gente chama isso de queixa-crime. Então, a denúncia é essa peça inicial. E aí, ele encaminha essa denúncia para o Supremo Tribunal Federal. E aí tem mais um detalhe, que aí vai ter que ser articulado com a aproximação ou não de Bolsonaro, com relacionamento ou não de Bolsonaro com o Congresso. Como a gente está falando de presidente da República, em que desempenha o cargo público mais importante da administração pública federal, o Constituinte ele tomou o cuidado de evitar que esse presidente da República seja tirado seja suspenso dessa administração da Pública Federal por qualquer motivo, pela simples denúncia de ter cometido um crime. Tem a questão da presunção de inocência. Então, o que é que o Constituinte fez? O Constituinte disse que, no caso de uma denúncia contra o presidente da República, qual seria o próximo ato processual? Um juiz, no caso, como é no STF, o ministro Celso de Mello, ele vai analisar se essa denúncia ela tem viabilidade jurídica, tem justa causa para essa ação penal, se arrola testemunha, se o Ministério Público pede a condenação. Tem uma série de requisitos, se eu não me engano, previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Então, antes de analisar, antes de receber essa denúncia, que é o ato que o Supremo vai ter que fazer, o relator vai ter que fazer, ele tem que comunicar esse fato, como a gente está falando do presidente da República, para a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai se reunir e vai deliberar se esse processo vai continuar ou se esse processo vai ser suspenso, né? Se o processo vai continuar ou vai ser suspenso. Se a Câmara considera, por maioria de 2/3, que esse processo deve continuar, o processo continua. Se não, o processo vai ser suspenso, né? E essa denúncia não vai ser recebida pelo Supremo Tribunal Federal a esse momento, né? Claro, estamos falando, a Constituição diz, de crimes cometidos depois da diplomação, depois que Jair Bolsonaro foi diplomado presidente da República, né? Nesse caso desses crimes, esse processo pode não ser aceita a sua tramitação. E aí o processo fica suspenso, ou se é aceito, se é aprovado a tramitação desse processo, automaticamente o presidente da República é afastado. Esse afastamento tem que durar no máximo 180 dias, é isso que diz a nossa Constituição. E aqui nesse momento, vocês podem ver a relevância que tem a dificuldade de relacionamento anterior que Bolsonaro estava apresentando com o Congresso Nacional e a relevância que tem essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, né, o chamado Centrão. Bolsonaro, no caso de ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, ele vai precisar de muitos votos para que esse processo não tramite, para que esse processo não corra. E aí o Centrão pode ser muito útil para ele. Não sei se vocês se lembram, isso aconteceu com o presidente Michel Temer, que ele foi denunciado no STF e a Câmara dos Deputados não autorizou esse processamento, o que fez com que o processo fosse suspenso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento de mais esse fato político. As dúvidas de vocês deixem nos comentários. Também deixem aí o que vocês acham desse caso, os xingamentos e os elogios. Curtam esse vídeo. Se não gostaram desse vídeo, deem um dislike, se inscrevam no canal. E até mais uma explicação sobre um fato político. Falou!